o valor de R$359 mil por mês no canal sem aparecer. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar reagindo, né, assistindo esse vídeo aqui com vocês, aprendendo junto. Eu não vi esse vídeo ainda, mas ele fala que ele criou aí, né, um canal que dá $60 mil por mês no YouTube sem aparecer. Canal Faceless nos Estados Unidos é um canal dark, né, que a gente chama aqui no Brasil. $60 mil em reais, a gente tem aí o valor de R$359 mil por mês, um canal sem aparecer. Vamos juntos aprender com esse youtuber aqui como que ele fez para conseguir esse feito, né? Para que a gente aprenda mais aqui e tire conclusões sobre como fazer melhores canais no YouTube. Se você é novo por aí, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre YouTube Marketing Digital. Eu deixo sempre na descrição o link do meu treinamento para você aprender mais comigo e também da minha plataforma de automação para YouTube. Vamos lá. Comecei este canal no YouTube com 0 inscritos e $34 em minha conta bancária. Agora tenho mais de 90 mil e ganhei mais de 100 mil dólares. Tudo sem mostrar meu rosto uma vez. Como isso é possível neste vídeo. Lembrando que aqui eu estou usando uma extensão que faz a dublagem em tempo real. Pode ser que ela bugue no meio do caminho, mas isso é normal. A gente vai aprendendo junto aí com o vídeo, tá? Dá para entender, a gente vai colocando e aprendendo aqui. Vamos lá. Exatamente como passei de não saber absolutamente nada sobre a automação do YouTube para dominar completamente meu nicho. Como aqui você pode ver, já é um assunto que a gente sempre fala aqui, né? Assunto de automações. Se você quer produzir mais conteúdo, você quer crescer mais, ganhar mais dinheiro, você precisa produzir mais vídeos. Para produzir mais vídeos é com automações. Então ele vai dar dicas aí que ele usou para automações. Ele não sabia nada e agora tá lá com bastante grana na conta com esse canal que ele fez aqui. Tornando meu pequeno canal um dos mais lucrativos do YouTube em relação à minha contagem de inscritos. Mas para você entender como cheguei aqui, precisamos retroceder um pouco. Eu estava estudando durante meu último ano do ensino médio e sabia que a faculdade não era para mim. Então eu precisava encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Na minha cabeça eu sabia exatamente o que queria. Isso aí é uma realidade dos brasileiros, tá? Você tá fazendo o que você não gosta, trabalhando no que você não gosta. Eu andei dando aqui uma série de mentorias, né? Que eu fiz uma Black Friday aqui, eu dei mentorias, conversei com pessoas que eu dei mentoria para sargento do exército, eu dei mentoria aqui para advogado, para o cara que mora em Portugal, saiu do Brasil, foi para Portugal e tá querendo trabalhar com internet. Então todo mundo tem talvez uma vida que seja idealizada para algumas pessoas, mas na verdade quer sair para trabalhar por conta própria, ter mais tempo, ficar mais perto da família, né? Então o YouTube é a melhor forma de fazer isso aí. Ele estava ali estudando e não gostava da faculdade que ele fazia, né? Vamos ver lá o que ele vai falar. Fornecer valor real e ao mesmo tempo fornecer dinheiro. Na minha cabeça eu sabia exatamente o que queria, planejar meu próprio horário, fornecer valor real e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso. Não pregar macroeconomia em algum escritório chato. Meu objetivo era claro, mas eu não tinha ideia de como chegar lá. Tive que agir. Então fiz algumas pesquisas e descobri sobre essa coisa chamada automação do YouTube. Basicamente, postar vídeos no YouTube sem mostrar a cara. Eu vi que essas americanas pegaram tal e compilação. Os vídeos tiveram uma tonelada de visualizações, e por mais estúpido que eu fosse, pensei que muitas visualizações significavam muito dinheiro. Então muita gente pensa também, né? Eu recebo diversos comentários, conversas também com suporte que eu faço, né? O pessoal pergunta aqui e tal. Mais visualizações igual a dinheiro. Nem sempre, tá? Isso aí depende muito do estilo de estratégia que você tá fazendo. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Canal, postei alguns vídeos. Para minha surpresa, eles realmente tiveram uma tonelada de visualizações e meu idiota pensou que eu estava prestes a ficar rico com a receita de anúncio. Mas descobri que roubar conteúdo causa problemas com direitos autorais. Olha, conteúdo reutilizado, direitos autorais, né? Aquele antigo Creative Commons que ainda tem nos filtros do YouTube, né? Se você abrir o YouTube, colocar uma pesquisa, escolher filtros, você vai ver lá escrito um Creative Commons. Creative Commons, o próprio YouTube fala. São vídeos que você pode reutilizar no seu conteúdo sem ter problemas. Você pode não ter problemas com direitos autorais, mas vai ter com conteúdo reutilizado. Então o que ele disse ali é que ele pegou conteúdos dos outros, postou, pegou uma tonelada de visualizações, mas aí veio a conta. A gente pode imaginar. Não ganhei um único dólar com todo esse esforço por nada. Provavelmente é tudo apenas uma farsa. Porque eu gastaria tempo fazendo essa merda. E cara, como vai indo? Sim, eu estava sentado aqui tentando relaxar um pouco. Eu tenho uma solução para você. Você tem quem é você. Você está com a mentalidade errada, Léo. Você tem que pensar no que você é bom. Bom em ser mal. Não se lembra aqueles canais do YouTube que você criou. Por que você parou? Não sei, perda de tempo. Acho que Roma não foi construída em um dia.
Léo, você precisa trabalhar. O que quer dizer com preciso que você continue postando vídeos no YouTube. Encontre uma necessidade de tendência e faça vídeo sobre isso. Mas o que você faria? Olha, ele tá falando ali, conversando mentalmente com ele mesmo, né? Basicamente ele tá falando assim, a galera que desiste, né? Começa a fazer o conteúdo, aí talvez não pega a visualização, ou pega e dá um problema ali com o conteúdo reutilizado, direitos autorais, desiste e abandona os projetos. Talvez se você continuar fazendo conteúdo que tenha tendências, você tem chance aí de crescer mais, de fazer dar certo o negócio de YouTube. Estivesse no caminho certo. Filho, você só precisa continuar e verá o sucesso mais cedo do que pensa. Confie em mim. Então voltei ao trabalho e comecei a procurar nichos virais e naquela época a inteligência artificial estava se tornando viral pra caramba. Eu fiz um vídeo, se você entrar aqui no meu canal, deixa eu olhar aqui. Ó, esse vídeo aqui, ó, hack para encontrar vídeo dark. Se você vier no meu canal, você vai ver esse nicho aí, hack para encontrar vídeo dark. Esse aqui é um vídeo que eu ensino você a buscar nichos. Primeira coisa para você fazer dar certo um canal no YouTube sem aparecer, é você encontrar nichos virais. Então esse vídeo aqui tá cheio de hacks para isso aí, tá? Dá uma assistida depois aí. Eu tento deixar o link para você na descrição do vídeo. Se eu não lembrar, você entra no meu canal aqui, se inscreve no botãozinho se inscrever, rola a página para baixo, coloca mais página, esse aqui, ó, encontrar vídeo dark, tá vendo? Hack para encontrar vídeo dark. Então você vai encontrar nichos, que é o que ele fez aqui para poder minerar. A primeira coisa é minerar um nicho que vale a pena. Você não pode fazer só o que você gosta, tem que fazer o que as pessoas querem assistir. E aí que entra a mineração de nicho. Comecei a contratar roteiristas, editors. Miniatura editores. Tudo o resto é história. Depois de assistir a este vídeo você terá o plano exato que usei para criar este canal que você está assistindo. Os gringos, os americanos, eles costumam muito contratar as pessoas para fazer o serviço. É a melhor forma, né? Se você tem dinheiro para investir e quer fazer dar certo, é contratar. Contratar editores, roteirista, thumb maker, que é o thumbnail, né? O cara que faz thumbnail. Isso que eles fazem para poder criar o canal com automações, sem precisar trabalhar e tal. A gente usa ferramentas aqui, né? A gente que é brasileiro não gosta muito de contratar. Se você tem condições de contratar, a melhor forma é essa aí. Você pode contratar em sites de freelance. Até o final do vídeo eu mostro sites que tem esse serviço para você contratar, tá bom? Então assiste até o final para você pegar a ideia. Ele contratou ali e se você seguir a fórmula dele aí, provavelmente você vai dar certo também. Vamos lá. Do agora, cada pequeno detalhe de como as coisas funcionam no escritório de como fazer AI. Então aperte o cinto. Vamos trabalhar, não tente reinventar a roda, aqui escolha um conceito comprovado. Algo com o qual as pessoas já estão ganhando dinheiro. No final, o que você quer fazer é analisar os principais criadores do nicho e criar versões melhoradas de seus vídeos. Então vá até o YouTube, role e descubra no que as pessoas estão interessadas. Procure tópicos com muitos vídeos virais. Você deseja encontrar nichos que tenham mais de 10 vídeos com mais de 100 mil visualizações. Tá vendo? Aí que pulou um anúncio na frente, mas basicamente é isso, é entrar no YouTube, achar o que as pessoas realmente gostam de assistir, encontrar nichos virais, encontrar vídeos, canais que tem vários vídeos com mais de 100 mil visualizações, é assim que você escolhe o nicho ideal, tá bom? Como eu tô assistindo diretamente no YouTube, vai ter um anúncio aqui, eu vou pular agora e a gente vai continuar. Com mais de 100 mil visualizações. É provável que muitas pessoas estejam interessadas nesse tópico. Depois analise os concorrentes, quais canais estão gerando visualizações. Um bom sinal de um nicho viral é aquele pequeno canal estão obtendo muitas visualizações. Isso é um canal com poucos inscritos com muitas visualizações, é promessa de é um nicho promissor, né? Um nicho que tem muitas visualizações. Então é um ótimo nicho para você escolher na hora de criar o seu canal sem aparecer. Divulgando seus vídeos para novas pessoas. Se houver canais enormes dominando o nicho, será muito difícil competir agora. Esta é a primeira maneira de fazer isso. Com certeza a forma manual é gratuita, mas leva muito tempo e pode ser bastante confuso se você não sabe o que está procurando. Na verdade, existe uma nova ferramenta de inteligência artificial que faz a mesma coisa que você faz manualmente, mas foi programada com a API do YouTube e algum Algoritmo maluco para encontrar automaticamente. Aqui com certeza ele vai fazer uma merchandising, uma propaganda de vender algum produto dele, mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Novos nichos se chama NSLev e eu acho que tem acesso ao dados do YouTube porque é assim que o programa identifica um canal no YouTube que foi criado recentemente e que recebe muitas visualizações. Ele aparece nesse tipo de lista apenas como demonstração. Levei 5 minutos. A ideia nossa aqui é pegar o insight, né? A ideia de encontrar, de fazer o que ele fez aqui, é encontrar nichos virais.
Naquele vídeo que eu mostrei, você vai ter acesso também, ó, no vídeo do meu canal aqui, ó, encontrar vídeo dark, você vai ter acesso aí a hacks para encontrar vídeos de forma bem interessante, tá? Dá para encontrar muito nicho legal aqui. Então, pessoal, pera aí, antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou em ter em suas mãos simplesmente todas as ferramentas que você precisasse para realmente criar o seu negócio 100% online, no orgânico, sem precisar gastar com estruturas e tráfego pago? E é claro, usando 100% da internet, sem precisar aparecer ou sequer usar a sua voz. Eu tô falando aqui do meu treinamento Dólar, YouTube, Pulo do Gato, a versão mais atualizada do meu treinamento que vem com um combo, junto com a minha plataforma de inteligência artificial, a Likepoints. Lá você vai ter acesso a simplesmente tudo que você precisa para trabalhar com a internet, ferramentas de inteligência artificial ilimitadas, por exemplo, tutoriais super atualizados e, é claro, estratégias 100% orgânicas e nos dias atuais. Eu mesmo desenvolvi essa plataforma. Antes de eu trabalhar com a internet, eu trabalhava como programador e simplesmente desenvolvi a ferramenta ideal para criadores de conteúdo. Além do treinamento completo que te ensina as estratégias, você vai ter acesso à ferramenta com inteligência artificial que te ajuda a criar conteúdo, a melhorar o seu conteúdo, a ter ideias de conteúdo, a melhorar os seus títulos. Dentro da Likepoints você tem acesso a bancos de vídeos sem direitos autorais, imagens sem direitos autorais. E claro, você tem acesso a Coinflix, que é a nossa plataforma repleta de cursos online. Você pode se especializar em diversas áreas para poder trabalhar como freelancer, por exemplo. Eu vou deixar para você aí no primeiro comentário fixado ou na descrição o link do combo do treinamento com a ferramenta de inteligência artificial. Passa lá para você conhecer que vai valer muito a pena. Vamos continuar o vídeo. Ok. Para encontrá-los 3 novos nichos que podem ser monetizados. Além disso, se você quer diretamente, Erivelto, eu quero começar, eu quero saber exatamente que nicho que eu começo. Aí tem aqui na nossa plataforma também, ó, tem um monte de funcionalidades, uma delas é isso aqui, ó, fontes de conteúdos virais. Deixa eu achar aqui para te mostrar, ó. Fontes de conteúdo viral. Essa parte aqui da plataforma, você tem nichos aqui, ó, você clica em motivação, quero só canal de motivação. A gente garimpa nichos aqui para trabalhar com eles e coloca eles de mão beijada para os alunos aqui da nossa plataforma Likepoints. Então tem aqui, ó, vários canais darks mega virais para você se inspirar neles aqui, ó. Tem canal de todos os idiomas aqui, tá? Isso aqui é só o nicho de motivação. Se você voltar no fontes de conteúdo viral, você tem aqui a aba todos, animais, feito com inteligência artificial, tem fantasia, finanças, tem tudo aqui para você clicar, acessar. Pensamento, não sei o que. Clicou aqui, acessou. Tá aí, ó, o canal Dark, promissor, que pega muita visualização. Então você tem muitas coisas aqui dentro da plataforma para poder se inspirar. Você pode se inspirar com base num canal desse e depois ir pesquisando mais com as estratégias daquele vídeo que eu mostrei. Vou clicar aqui. Usados em 50 dias ou menos. E tudo que fiz foi filtrar a lista por canais que foram criados recentemente e depois olhar aqueles que têm uma contagem média de visualizações muito alta. Muito tempo é muito bom se você quer economizar tempo também. Há uma extensão do Chrome que torna as coisas um pouco mais fáceis se você preferir. TRE em contato com o desenvolvedor da ferramenta para vocês para torná-la um pouco mais barata, porque eu sei que muitos de vocês estão começando preciso de. Provavelmente ele fez um vídeo publicitário para essa ferramenta aqui, né? Eu vou colocar aqui no próximo top para a gente ver. Vou adiantar aqui, ó. Animados. Administrei este canal e acredite em mim. Aprendi isso da maneira mais difícil antes de começar este canal. Tive outro onde repassei clipes animados. Administrei este canal por 6 meses. Aumentei para 100 mil inscritos e não ganhei nenhum dinheiro. De qualquer maneira, não entendo preso neste estágio. Encontre um nicho interessante e tome uma atitude agora. O primeiro passo é, ironicamente, criar uma conta do Gmail. Em seguida, ir ao YouTube e criar um canal quando tiver seu canal pronto. Você deseja marcá-lo de uma forma única. Criar um perfil, imagem, banner, descrição, tudo disso. Se você souber como usar o Midjourney. Isso tudo aqui, gente, é básico, né? Criar uma conta do Gmail, criar um canal, fazer a imagem de perfil do canal, fazer a capa do canal, é coisas essenciais, um nome marcante, né? Por que nome marcante? Depois, se você crescer, as pessoas vão querer achar você de alguma forma. Se você coloca o nome lá, arroz, as pessoas pesquisam arroz, não vai aparecer o seu canal lá, vai aparecer vídeos sobre arroz. Então você coloca o nome marcante, quando pesquisar vai aparecer primeiro o seu canal. Você já viu que nas pesquisas do YouTube, quando você faz pesquisas, aparecem canais, playlists, vídeos. Então nesse nome, se você escolhe um nome marcante diferente, vai aparecer o seu canal como referência nas pesquisas do YouTube para a pessoa achar exatamente o conteúdo seu. E também conteúdos do seu canal que tem relação com o nome do seu canal. Então por isso é importante ter um nome legal. Aqui ele está falando de usar o Midjourney para criar imagens. Sozinho, ou pode simplesmente contratar alguém no Fiverr para fazer isso por você quando tiver feito sua marca. Contratação que eu falei.
Adicione algumas palavras-chave do canal. Isso ajuda o YouTube a encontrar o público correto para você. Eu costumo adicionar Um monte de galera aí, de guru aí de YouTube, fala que SEO não serve pra nada, tag não serve pra nada, tag do canal não serve pra nada. Se não servisse pra nada, o YouTube já teria tirado do sistema, tá? Então o algoritmo vai demorar para entender o que é o seu conteúdo, provavelmente. Então essas tags, essas coisas vão ajudar ele a entender para que público testar o seu conteúdo. O algoritmo vai testar numa fatia de público A, público B, público C. Esses públicos têm que se identificar com o nicho do seu canal para eles se interessarem em clicar na capa do seu canal. Então tem todo um processo até que o algoritmo entenda do que você fala. Pode ser que ele acerte em cheio já de cara, porque o tema é muito viral, o tema é muito persuasivo, a thumbnail e tal. Aí você consegue crescer muito rápido. É os casos que acontecem aí. Palavras-chave muito amplas que se enquadram no meu nicho e, em seguida, adicione algumas bem específicas para encontrar as palavras-chave que têm o maior volume de pesquisa, o que significa que são realmente populares. Você pode usar ferramentas como o vídeo que coloquei na descrição. Elas Então ele está mostrando algumas ferramentas para você descobrir palavras-chave que tenham relação com o seu nicho. Isso é super importante, né, no começo do canal, porque o YouTube não sabe do que você está falando. Então você vai ajudar ele com metadados, que é essas tags, essas coisas. Sobre isso de criar palavras-chave, se você tiver dúvidas, dentro da nossa plataforma tem ferramenta para isso também. Você vem aqui em Inteligência Artificial, abre o menu, né, expande, aí você pode pesquisar no olho ou você pode pesquisar por palavra-chave. Palavras, Ctrl F, tá? Palavra-chave, ó. Gerar palavra-chave. Tem muita ferramenta aqui de ajuda na criação. Eu coloquei, ó, vou fazer um canal de IA prompts, IA criar vídeos com IA. Coloquei gerar, ele me deu esse resultado aqui, ó. Inteligência artificial para criar vídeos, IA para criar vídeos, IA, tá vendo? Eu posso clicar em copiar e colocar isso nas tags do meu canal. Então isso vai fazer o algoritmo referenciar o meu conteúdo sobre este assunto aqui. Então é uma ótima forma de você criar todas as etapas aqui usando inteligência artificial. Tem todas as ferramentas que treinadas especificamente para ajudar você no YouTube, tá bom? Vamos voltar no React da pessoa aqui. Elas têm um bonito recurso útil de pesquisa por palavra-chave para que você possa ver a quantidade de pesquisas que certas palavras-chave obtêm agora que terminamos todas as missões. S secundárias chatas e coisas de configuração. Podemos passar para a parte mais importante de qualquer... Falei, né, que a voz vai bugando aqui de acordo com o tempo vai passando. Então, para ele acompanhar o que está acontecendo, ele dá uma diminuída na voz, dá umas bugadas muito loucas. Mas vamos ver se ele arruma aqui agora. YouTube. O chefe final, se você quiser chamá-lo assim. Aí, arrumei, embora. Isso mais importante. This is by far the most important step. É a diferença entre um vídeo com 1 milhão de visualizações e um vídeo com 0 visualizações. Você pode criar um vídeo com a melhor edição de todos os tempos. Mas se for um tópico ruim, ainda assim não terá nenhum visualizações nas quais você poderia contratar um freelancer Fiverr para fazer isso por você. Mas a maioria deles irá apenas criá-lo com ChatGPT e isso é uma merda. Então, em vez disso, faça você mesmo. Gaste algum tempo pesquisando quais tópicos geram visualizações. Você basicamente... Como você viu, né, tem gente que ao invés de ganhar vida fazendo canal no YouTube, ganha vida fazendo vídeos para as outras pessoas que querem contratar, que faz o que a gente ensina aqui, usar ChatGPT. Só que ele falou que é uma merda porque essas pessoas elas fazem vídeo a rodo, não entendem do nicho, não tem a essência, não gostam do que estão fazendo, assim, do nicho específico. Então faz só para te entregar o conteúdo. Aí ele falou, faz você mesmo para você entender qual que é a essência ali. Dentro do seu próprio nicho. Então vá ao YouTube e pesquise a palavra-chave principal do seu nicho. Procure vídeos que foram criados nas últimas semanas e que obtiveram muitas visualizações em comparação com o restante do conteúdo criado durante o mesmo período em que seu tópico começou a ser analisado. Scripts, você pode encontrar algumas características comuns em vídeos com bom desempenho. Inspire-se e tente adicionar seu próprio edge a eles. Não se estresse, você deve ter um roteiro envolvente. Pegue meu roteiro que você está ouvindo agora como exemplo. Há uma razão pela qual você ainda está assistindo Certo é Fogo. Então faça com que pareça genuíno, como se você estivesse conversando com um amigo. Mas não se engane, isso não é uma sessão de latidos. Você tem que ir direto ao ponto. Nenhuma besteira que as pessoas perceberão que precisa ser rápido e envolvente. Veja os vídeos do senhor Beast 8 soldados atirar 10.000 balas em seu Lamborghini. Tá vendo? Ele tá explicando aí para você fazer modificações, colocar humanidade no roteiro. Então a gente só pegar o roteiro que sai do ChatGPT é muito fácil, é uma zona de conforto, né, abre aspas, para que a gente entregue mais conteúdos em menos tempo. Só que se você usar só isso aí, pode ser que saia algo muito artificial, que não seja interessante para as pessoas assistirem. Então se der uma lida, por exemplo, aqui na nossa criação de roteiro com inteligência artificial, você vem aqui no roteiros, seus roteiros criados. Você dá uma lida, vou clicar em ver em um dos roteiros criados, ó, histórias impactantes.
ele é separado em blocos, tá vendo? Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Se você quiser copiar o roteiro inteiro, você vai clicar em ver roteiro, e aqui tá um roteiro gigante, ó, criado dentro do Like Points. Roteiro que deve ter 1 hora de duração. A gente pode clicar em editar, ó, num bloco. Ah, esse bloco aqui, eu vou editar esse bloco, não gostei, eu vou editar. Você já se perguntou se às vezes algumas pessoas são financeiramente bem sucedidas enquanto outras lutam para chegar ao fim do mês? Você pode mudar isso aqui, você pode editar. E se você fizesse diferente e fosse o rico da família? Esse conteúdo que é sobre isso. Aí você salvou, beleza, agora o roteiro vai ser esse. Antes de você fazer a narração, você troca as coisas, entendeu? Você faz modificações para que fique, lá, se você fizesse diferente, se você fosse o rico da família. Então você pode editar os roteiros, né? Se você faz aqui, se você faz um chat GPT. Então é importante você colocar a sua essência, a humanidade nas coisas. Porque as palavras que a inteligência artificial fala, às vezes é um negócio chato, repetitivo, as pessoas não gostam de ouvir. Então você mudando aqui algumas coisas, você já tem a base de tudo que você precisa, você não precisa mudar tudo, mas talvez a introdução, que é importante, por aí vai. Orguine. Essa é a coisa mais assustadora que já vi. Sim, vai ser divertido. Um exemplo perfeito de escrita de roteiro baseada em retenção. Você nunca fica entediado porque algo está acontecendo o tempo todo. Além disso, você precisa de um forte e um gancho envolvente que deixa o espectador curioso. Algo assim agora estamos... Um forte gancho envolvente que retém os espectadores. Os vídeos do MrBeast, do Sr. Besta que ele falou, né, traduzido. Os vídeos do MrBeast tem muitos jump cuts, que são os cortes dinâmicos. O tempo todo tá mudando a cena. Você tá vendo uma posição, você tá vendo outra posição, você tá vendo outra ação, você tá vendo outra cena, outra pessoa, uma explosão, algo quebrando. Então o gancho na promessa inicial aqui que ele tá falando que é importante. Isso realmente é muito bom para dar certo um canal. Esta ilha deserta no meio do oceano e ficaremos presos aqui pelos próximos 7 dias e aquele barco que acabou de sair foi N. Osso único bem longe daqui. Você vê que isso deixou o espectador curioso para saber o que está para acontecer a seguir. Então eles provavelmente ficarão até o fim. Que é exatamente a reação que queremos. Agora você prendeu o espectador desde o início. Mas precisa fazer com que o vídeo envolva todos os até o final. Adicionando um enredo, algo que fará o espectador querer saber o que acontece a seguir. Pense em qualquer filme de Hollywood. Você assiste o filme inteiro porque quer saber o que está para acontecer a seguir. Use a... É o desenrolar do roteiro, o gancho inicial com a promessa, as jump cuts, as cortes, as cenas, troca de cenário o tempo todo. A mente da gente fica louca acompanhando, talvez a legenda embaixo também, você acompanhar com legenda, faz você ficar hipnotizado no vídeo. E o desenrolar do roteiro, né, que faz com que a pessoa queira saber o que vai acontecer no final. Fórmula ao criar seus roteiros. O narração. Então você só quer vá até a loja mais próxima e compra um microfone. Estou brincando, já que você provavelmente parece um idiota. Você não deveria fazer isso sozinho. Você pode criar uma narração com inteligência artificial. Gosto de usar 11 Labs. É um site. Coloquei na descrição e para usá-lo. Você escolhe uma voz na biblioteca. A galera comenta aqui, né, alguns... Talvez nem seja culpa da pessoa de comentar isso por falta de conhecimento, porque ela não tem tempo. Ela assiste um vídeo, aí vê alguém falando disso, aí isso aí vai acabar, voz sintética, o YouTube vai tirar tudo. Não, você pode ver que os gringos fazem isso há muito tempo. Então, ele está ensinando aqui a usar o Eleven Labs, coisa que a gente já ensinou várias vezes aqui. Voz na biblioteca The Voice. Cola seu script e gera-o no laboratório de voz. The Voice soará realista e tudo mais. Mas se você olhar todos os outros canais de inteligência artificial Avatar algumas semanas atrás, me deparei com esses vídeos do Instagram que salas de estar incríveis, eu pensei que o som fosse lento demais. Então você precisa melhorá-lo. Vá para qualquer software de edição. Eu uso coisas mais avançadas, como Adobe After Effects e Premiere Pro. Mas você pode usar... Tá vendo? Ele usa CapCut e ele usa Adobe Premiere, Adobe After Effects e a gente pode usar CapCut. Esta etapa. Importar o arquivo de voz e arrastá-lo para o corte da linha do tempo, elimine todas as pausas e sobreponha levemente os clipes. Confie em mim, isso fará diferença. É chamado de corte AJ e tornará o ritmo muito mais rápido. Algo assim hoje é a melhor maneira de ganhar dinheiro online. Não acredite em mim, essa é uma maneira de faça isso, ou você pode simplesmente contratar um dublador no Fiverr para gravar para você é caro. Mas vai economizar muito tempo e o resultado será muito melhor no final. Quero saber por que recebo mais visualizações do que qualquer outro canal sem rosto no meu nicho. Minha edição é envolvente. Pois Fu percebe como algo acontece o tempo todo. Personagens, animações, legendas, músicas. Tudo. Não sei se vocês notaram, quem ficou até aqui, mas esse canal que a gente está assistindo é um canal Dark. Canal Dark ensinando a fazer canal Dark, né? O canal Faceless ensinando a fazer um canal Faceless do YouTube. Então o cara aparece em formato de desenho, não é uma pessoa aparecendo, a narrativa em cima e as cenas trocando o tempo todo. Você tá vendo a dinâmica que é o vídeo dele? O que ele tá ensinando, ele tá fazendo. Dinâmica, troca de cena o tempo todo, mudando a posição do personagem. Você ficou louco olhando onde que ele tá, falando, entendendo o que ele tá falando e por aí vai. Experiência em edição. Você pode fazer isso sozinho, mas vai levar muito tempo. É uma merda. Um vídeo como esse, você estou assistindo agora, leva cerca de 2 a 3 semanas para editar. Se você não tiver tempo ou experiência para isso, contrate um editor de... Tá vendo o vídeo que ele tá fazendo? Ele falou que leva 2 semanas para editar, porque realmente dá muito trabalho. Tem que trocar o personagem de lugar e tal, mas só que ele
contrata, né, o editor e tal. Mas aí nem precisa disso tudo não, tá? Se você se dedicar ali, você consegue fazer bem rápido. Bem mais rápido, no caso, não bem rápido. Editor de vídeo e não faça isso pegando fogo. Sinto que conversei com quase todos os editores de vídeo por aí e deixe-me dizer que Fiverr não é o lugar onde você provavelmente conseguirá um preço justo, mas a qualidade é péssima. Em vez disso, vá no X e tente encontrar um bom editor lá. Isso vai custar caro. Olha, ó, ele falou pra você não ir no Fiverr, que é um dos maiores marketplaces de freelancers do mundo, né? Não sei se é o maior ou se é um dos maiores, mas não vá no Fiverr, lá a qualidade é muito ruim. Vá para o X, que é o Twitter, né? Antigo. Lá você consegue encontrar o pessoal. Mas se você quiser criar vídeos de alta qualidade como o meu, você precisa estar pronto para gastar algum dinheiro ou investir tempo se quiser que eu carregue um tutorial detalhado sobre como edito meus vídeos. Deixe um like neste vídeo e um comentário informando que, ao criar uma miniatura... Isso aí é um elemento importante de um canal que dá certo no YouTube. O que ele está fazendo? Está fazendo a chamada para ação. Se você quer que eu faça um vídeo sobre edição avançada, comenta aí. Quando as pessoas comentam no vídeo dele, aumenta o score, o engajamento do vídeo, aumenta os likes, aumenta os inscritos, automaticamente o algoritmo do YouTube entrega mais o vídeo dele. Tanto que eu tô assistindo um vídeo aqui de ensinar a fazer canal no YouTube com 150 mil visualizações. O vídeo aqui no Brasil, no máximo, pega 8 mil visualizações, 5 mil e por aí vai. Ao criar uma miniatura, você precisa destacá-la da multidão, tornando-a tão atraente que o espectador não possa fazer nada. Mas clique nele e o mesmo acontece aqui. Não invente algo novo. Dê uma olhada em sua página inicial e encontre um conceito comprovado usado por outros criadores e não. Por favor, não os estrague. Seu canal deve ter seu próprio estilo. Siga-o, mas implemente elementos da miniatura dos vídeos virais. Como as pessoas costumam usar essas grandes Implementar elementos de outros canais, é modelar e não copiar, né? A gente fala modelagem, a galera entende copiagem, vai lá e copia na caruda. Não, é modelar mesmo, é pegar elementos que deram certo e usar no seu vídeo. Olha lá, uma capa legal com resultado do lado, um dark aqui no meio, o título sugestivo com o nicho do lado esquerdo. Então uma coisa chama a outra, são elementos para você se inspirar. Costumam usar essas grandes capturas de tela de receita para meu nicho. Aqui estão alguns dos melhores conceitos que funcionarão 99% das vezes. Canais como o Senhor Fera gostam de chocar o espectador com a miniatura. Olhe para este cara. Por que aquela cobra está sufocando o Senhor? Fera, o Senhor Fera está sendo sufocado por uma cobra, que diabos. Essa é exatamente a reação que queremos apenas. Chocar o espectador quando ele vir seu vídeo na página inicial e clicar nele. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas pense no que você tem em seu vídeo que faria alguém querer clicar nele. Os números da receita chamam a atenção. Confie em mim, se eu mesmo tiver visto alguns resultados muito bons com isso. Quando o espectador vir um número grande, ele vai querer saber mais sobre isso. Neste caso, como ganhar $133 mil com programa de criatividade TikTok. Quando você encontrou um estilo de miniatura, você gosta de continuar com alguns vídeos para que as pessoas saibam que esse é o seu estilo. Apenas não fique com o mesmo formato de miniatura por muito tempo. Você não quer ser repetitivo, não questione minha criatividade. Tudo bem. Formato de miniatura é bom seguir, né, um layout, um padrão, para as pessoas conhecerem o seu conteúdo, mas não ficar eternamente com ele. Eu mesmo já mudei dezenas de vezes o estilo de thumbnail meu, porque fica enjoativo, começa a ficar repetitivo, as pessoas pensam que é o mesmo vídeo sempre, então você trocar, depois de um tempo, fazer alguns vídeos e trocar o estilo de thumbnail, um ótimo insight aí. Postando o vídeo é muito simples. Basta fazer certifique-se de escrever uma descrição, com algumas boas palavras-chave e adicionar algumas tags que permitirão ao YouTube saber qual público enviar seu vídeo para o vídeo, que também é muito útil aqui, pois você saberá quais tags incluir em todos os lugares. Um pequeno segredo meu para você também é incluir um monte de palavras-chave na descrição, especialmente nas 3 primeiras linhas. O YouTube irá processá-las e ajudá-la a classificar seu vídeo nos recursos de pesquisa e para bem gerais do Google. Você criou seu primeiro vídeo de automação do YouTube. Se você cheguei até aqui, você fez mais do que 90% da sua concorrência. Então continue enviando. Fazer mais do que 90% da sua concorrência é mais de 90% das pessoas que querem ganhar dinheiro no YouTube. Ele realmente colocou em prática, contratou, mandou fazer. Se você não quer trabalhar, você contrata. Se você não quer contratar, não tem dinheiro para contratar, trabalha depois que chegar do serviço, em vez de ver novela, de ver série da Netflix, trabalha. Então realmente tem que colocar a mão na massa, tem que sentar e fazer. Não adianta ficar só falando, não funciona, não vale a pena, não dá certo. Claro que dá certo, já mostrei dezenas de vezes que dá certo, né? Então, se você acha que não dá certo, é porque você realmente não foi atrás, não colocou em prática. Aqui, ó, a gente passa o mouse aqui também, uma outra insight que tem, ó. Insight de milhões. Passando o mouse nos capítulos aqui, ó. Não sei se ele vai falar disso, mas olha só pra você ver, ó. Você consegue ver o ápice de retenção do vídeo dele, ó. Se você fosse modelar o vídeo dele, você saberia que esse pedaço aqui é importante. Você falar no seu vídeo, esse pedaço aqui é importante. As técnicas de edição utilizadas, as técnicas do roteiro que foi falado. Aqui também, agora aqui já tem uma retenção baixa. A galera pulou essa parte, ó. Aqui também foi um negócio importante. Aqui também a galera pulou essa parte, tá vendo? Então esses lados mais altos da retenção que a gente passa o mouse são os lados onde você valeria a pena você
você pegar, né? Por causa que os capítulos mostram onde teve mais retenção no vídeo. Independentemente de quantas visualizações você obtiver no início. Quase todo mundo está desistindo aqui. É preciso uma mente forte e muita disciplina para continuar a partir deste estágio. Mas acredite, vale a pena. Postei por 6 meses seguidos sem nenhum resultado. Mas eu continuei e então um dia esse vídeo explodiu e mudou tudo. Mas digamos que você continuou postando e Postei por 6 meses seguidos e sem nenhum resultado. Quando eu comecei no marketing digital, eu trabalhei por 8 meses seguidos sem nenhum resultado. Trabalhei todo dia mesmo, das 8 às 7 da noite, trabalhava de noite também. Minha esposa ia dormir, eu continuava trabalhando, sem resultado nenhum. Tentando, descendo de estratégia. Até que eu tive resultado e vivo de marketing digital desde 2017. Então, realmente tem que colocar a mão na massa. Não é da noite pro dia. as ações estão começando a ficar boas. Como diabos você ganha dinheiro com isso? É ganhar dinheiro com o YouTube fácil se você sabe o que você é felizmente para você. Administro um dos canais mais lucrativos em meu nicho. Então sei do que estou falando, obviamente. A receita de anúncios será um fluxo de receita. Este é o dinheiro que o YouTube está pagando para você exibir anúncios antes e durante seus vídeos. Isso pode render um bom dinheiro se você obtiver toneladas de visualizações com um RPM decente. Mas é provável que você não consiga isso no início. Demorei quase um ano para atingir meus primeiros US $5.000 mensais em receita de anúncios. Então você precisa de algo mais. Isso é uma maneira fantástica de monetizar seu canal nos estágios iniciais, é o que gera a maior parte da minha receita. Oferece ao seu público uma solução para um problema do qual você está falando. Por exemplo, eu ensino as pessoas como criar vídeos de automação do TikTok. Então promovo uma pasta do Google Drive com toneladas de imagens de jogo úteis para Olha só que legal, é o marketing digital, Você entra no meu vídeo, você vê que na descrição tem a minha plataforma, que eu desenvolvi ela com código de programação, eu estudei mais de 20 anos para poder fazer, né, o que eu fiz na plataforma. Tem o curso online, então são 8 anos de experiência com o YouTube, curso online que ensina YouTube. Então você pega algo que você possa ajudar as pessoas que são telespectadores do seu canal, cria um produto e coloca na descrição. Ou você não sabe criar nada, não tem nenhum conhecimento avançado, você pode trabalhar como afiliado, colocar um link na descrição. Então isso aumenta a sua receita, entendeu? As receitas de visualizações são muito boas quando o RPM é alto, só que isso leva um tempo, é a médio e longo prazo. Se você coloca um link de venda de alguma coisa, você aumenta os seus ganhos e muito. Não vai render dinheiro a ninguém, mas eu sei quanto tempo pode economizar para as pessoas que estão começando. Então o valor e o produto, o ajuste ao mercado é bom. Este é difícil no começo, mas como seu canal é crescendo, você começará a receber toneladas de patrocínio e oportunidades que oferecem muito dinheiro. Mas você tem que ser esperto aqui, o conteúdo longo no YouTube não é um sprint. É uma maratona, aceitando todos esses patrocínios. Você será visto como um vendido, o que não é uma boa imagem. Seja seletivo e aceite apenas patrocínios que fazem sentido para seus vídeos e fornecem valor real aos seus espectadores. Agora posso continuar falando. Patrocínio também é uma ótima forma de renda no YouTube, né? Só para finalizar, para contextualizar, eu ultimamente andei ganhando bastante com patrocínio. Empresas entram em contato com você para patrocinar você, fazer um vídeo falando sobre o produto delas. Então muitos desses vídeos que vocês assistem aí no YouTube de gurus que ensinam essa ferramenta de inteligência artificial faz vídeo de XYZ para você. Então você vai ver, esse vídeo é um vídeo patrocinado, o dono da ferramenta pagou o criador de conteúdo para fazer para você. Eu já fiz vários aqui também de donos de ferramentas pagando para me fazer o vídeo, não que eu esteja mostrando só porque pagou, realmente faz sentido pro meu público, é uma ferramenta que tem a ver com o que eu ensino, então eu faço vídeos assim. Aí vai de você escolher o que se aceita ou não de publicidade. Eu já recusei dezenas e dezenas de publicidades e além disso ainda tem a questão dos golpes, né? As pessoas que falam que é publicidade, te dão um vírus para você clicar, que seria o contrato de publicidade deles, isso aí faz com que o seu canal seja roubado pelas pessoas. Então toma cuidado com isso aí se você tem um canal um pouco maior, beleza? Vamos só finalizar aqui. Gosto por muito tempo, mas posso sentir que sua atenção está se esgotando. Então se você quiser saber como eu monetizo pequenos canais para ganhar mais de $30.000 por mês em um único canal, junte-se à minha comunidade. Tá vendo? Ele fez uma CTA com um final ali pro vídeo da tela final. Quer saber como eu monetizo os canais pequenos? Clica nesse vídeo aqui. Eu até cliquei, fui pausar o vídeo e cliquei. Então ele já fez aí mais um elemento de crescimento de canal no YouTube, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você aprendeu com esse vídeo aí pra gente saber exatamente o que tá ajudando, né, nesse tipo de vídeo que a gente mostra pessoas que são maiores que a gente, são do mercado mais evoluído, que é o mercado gringo, né, o mercado exterior, que cresce mais, que ganha mais dinheiro com o YouTube, sabe fazer exatamente as coisas que a gente faz em questão de inteligência artificial, criação de conteúdo. Como você viu, ele usa Eleven Labs, ChatGPT, ele reescreve, né, a parte do roteiro para poder dar a humanidade do negócio, o Chan, né, aquela coisa pessoal dele. Então tem vários insights aqui nesse vídeo. Espero que você tenha aprendido bastante, assim como eu aprendi também. Se você gosta desse conteúdo, comenta aí, eu faço mais vídeos assim futuramente, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o link da minha plataforma com as ferramentas e muito mais coisas lá dentro. E aqui na tela mais vídeos para você aprender mais comigo. Valeu, até o próximo vídeo.